Estômago, de 2007, dirigido pelo Marcos Jorge. O filme narra a jornada de Raimundo Nonato, um migrante nordestino que busca a oportunidade na cidade grande. Na procura dessa vida melhor, acaba arrumando um emprego como faxineiro no boteco e descobrindo um talento natural para culinária. Sua mudança começa quando o dono de um restaurante italiano o convida para trabalhar em sua cozinha. Nonato ascende em sua carreira e se apaixona por Iria, uma garota de programa que coloca um tempero em toda essa história. O roteiro foi desenvolvido a partir de um conto chamado Presos pelo Estômago, do Lusa Silvestre, que também contribuiu com a escrita do roteiro. No conto em questão, a história se passa dentro da cadeia, e como o protagonista vai galgando posições de respeito através da gastronomia. Para adaptar esse conto, que era muito curto, o diretor Marcos Jorge e o próprio Lusa Silvestre começaram a desenvolver a ideia de como o protagonista chegaria nesse ponto, como ele chegaria a ser preso, narrando a história de Nonato desde o seu nascimento. A primeira versão do roteiro do longa-metragem foi escrito no período de um mês, pois eles estavam tentando concorrer a um edital de baixo orçamento, que infelizmente não conseguiram vencer naquele ano. Porém, a escrita teve muitos ajustes, inclusive quando eles já tinham escalado o elenco e estavam próximos das filmagens. Os próprios atores contribuíram muito, trazendo falas que enriqueceram os diálogos e a criação dos personagens. Nas cenas que se passavam na cadeia, a dupla de roteiristas buscou ajuda a Luiz Mendes, escritor que passou quase 32 anos preso. Apesar da história do filme ser uma coisa lúdica, as cenas que se passavam no presídio precisava ter esse tom mais realista, e a consultoria do Luiz foi essencial para trazer essa veracidade. O filme começa com Nonato dando uma explicação sobre queijo gorgonzola, até ser interrompido por Bugio, que nervoso diz a Nonato que o queijo não ficará dentro da cela. Depois disso, acompanhamos a chegada de Nonato caminhando pela cidade de São Paulo, desbravando a paisagem urbana até chegar ao boteco do Zumiro. Lá ele come 2 coxinhas, não tem grana para pagar, o dono propõe para ele lavar a louça, põe Nonato para trabalhar e disponibiliza um quartinho para ele poder ficar. Paralelo a isso, vemos Nonato chegando na cadeia, entrando na cela, dormindo no chão em posição fetal, assim como ele fazia no quartinho. No boteco, Zumiro coloca Nonato para cozinhar em troca de moradia. Ele faz pastel, coxinha e o bar começa a encher de clientes, até surgir Iria, uma garota de programa que adora comer e começa a se aproximar de Nonato pelo seu talento na cozinha. Na cadeia, Nonato começa a ganhar respeito de seus companheiros de cela por saber cozinhar. Lhe trazem temperos e ele começa a melhorar a comida servida lá. No boteco aparece o dono de um restaurante italiano, o Giovanni. Convida Nonato para trabalhar com ele e assume o papel de mentor. Ensina ele os segredos e a arte da gastronomia, a cozinha, os ingredientes, vinhos. Enquanto isso, Nonato começa a se envolver cada vez mais com Iria, ele oferecendo comida e ela oferecendo sexo. Na prisão, Nonato é convocado a preparar um banquete de boas-vindas para um respeitado preso e tenta apresentar alguns pratos refinados, cheios de histórias, porém os presos preferem uma comida mais simples. No restaurante do Giovanni, Nonato tem uma grande decepção com Iria e as coisas caminham para um final trágico, motivo pelo qual Nonato vai parar na cadeia, lugar que agora ele consegue o posto máximo na hierarquia da cela, arquitetando planos de como conseguir mais poder dentro da prisão. Na fotografia do filme, diretor e fotógrafo deram preferência por planos com a câmera na altura do ombro, para trazer a gente como cúmplice dessa história. Respiramos junto com os personagens, testemunhando a ação, porém de uma maneira passiva e conivente. Nos planos mais fechados são priorizados os alimentos, que nesse filme são tratados como personagens, da comida servida na cadeia cheia de vermes até os pratos refinados do restaurante italiano. Nesses planos também dá pra notar a evolução de Nonato na cozinha. As unhas grandes e sujas quando fazia a massa de coxinha no boteco do Zumiro, e depois as unhas limpas e bem aparadas quando começa a cozinhar no restaurante refinado do Giovanni. O conceito de direção de arte puxa para o supra-real, ou seja, mostrar a realidade com um toque de fantástico. A paleta de cores dos figurinos dos personagens vão refletindo o estado psicológico deles. Por exemplo, no início da história, Nonato usa roupas com uns tons mais pálidos, e conforme vai se desenvolvendo, as cores aparecem mais vibrantes. A personagem da Iria, na maioria das cenas, aparece com figurinos de cores mais quentes, pois ela é a personagem que desperta o desejo. A mesma lógica foi usada em relação à comida, as cores mais quentes e saturadas contrapondo um cenário mais sóbrio de cores, pois a comida precisa despertar esse desejo. O trabalho de som desse filme é primoroso, destaque para cenas que têm alimentos. A fotografia e a direção de arte apresenta a comida de maneira sofisticada, para realmente encher os olhos, mas o que a deixa apetitosa é o som. O áudio desperta na gente algumas memórias, uma fritura, o corte de ingredientes, isso estimula os sentidos. É normal assistir o filme e ficar com fome. A trilha sonora tem muita referência de músicas italianas. O filme é uma coprodução Brasil-Itália e as músicas foram compostas em Milão. Nos momentos de desejo do filme, a trilha entra como um personagem também, para agregar
essa ideia de fantástico. Momentos em que a comida protagoniza a cena, a trilha sobe como num comercial de TV, trazendo essa atmosfera mágica. Estômago é o primeiro longa do diretor Marcos Jorge. Ele vinha da realização de 2 curtas e conseguiu no seu primeiro filme figurar entre os diretores mais relevantes da sua geração. Ele tinha a intenção de fazer um filme que falasse sobre poder, a conquista através da comida, e mesmo com um orçamento enxuto conseguiu um elenco maravilhoso. O João Miguel como protagonista Raimundo Nonato, que depois ganhou o apelido de Alecrim lá na cadeia, a Fabiola Nascimento no seu primeiro longa-metragem que faz o papel da garota de programa Íria, o interesse romântico de Nonato, o Babu Santana interpretando o Bugio, o chefe da cela, o Carlo Briani que faz o Giovanni, chefe e mentor de Nonato. A direção do Marcos é focada nos atores. A equipe teve um grande período de pré-produção e durante a preparação, nos ensaios, os atores foram trazendo improvisações e o diretor foi incorporando os personagens. As filmagens tentaram seguir uma ordem cronológica para ajudar no processo psicológico do elenco. Primeiro filmaram a chegada de Nonato na cidade e por último as sequências do presídio. O diretor quis que o filme começasse na boca do personagem e terminasse na bunda dele, como se a história fosse todo um processo digestivo em que Nonato começa como um personagem inocente e termina corrompido. O filme foi realizado numa época em que programas de culinária e gastronomia não eram tão populares, então o filme trabalha o tema de maneira quase didática. Giovanni, como chefe de restaurante, vai ensinando coisas básicas da profissão, e Nonato serve como uma orelha da história. O diretor usa esse artifício para discorrer sobre o tema, justamente para quem não teve contato com esse universo. Estômago venceu diversos prêmios, está na lista dos 100 filmes brasileiros mais importantes da história, um filme que ainda vale muito a pena rever, cheio de temperos e temperamentos. Se você gostou desse vídeo, assine o canal, muito obrigado Marcos Jorge e prestigiem o cinema brasileiro.